O Firewall tem um recurso interessante chamado Layer Set Protocols, e essa opção ela não é exclusiva do MikroTik. Existe também para o Firewall do Linux, e é um projeto que foi implementado no MikroTik também, que consiste em um sistema de filtros de pacotes, utilizando o Firewall do MikroTik, porém baseado em expressões regulares. Expressão regular é uma forma de identificar algum tipo de conteúdo ou algum protocolo específico utilizando só alguns poucos conjuntos de caracteres, de modo que, com o funcionamento da expressão regular, aquilo seja identificado como um certo tipo de tráfego, um padrão de algum tipo de tráfego que a gente queira filtrar. É geralmente utilizado para bloquear sites que trabalham com o protocolo HTTPS. Mas isso quer dizer que o Layer 7 Protocols ele consegue analisar o conteúdo de HTTPS? Não, não é bem assim, mas vejam só como que ele funciona. Para bloquear sites que trabalham com o protocolo HTTPS de forma que não sobrecarregue o MikroTik, a gente tem que ou utilizar o sistema de expressões regulares do Layer 7 Protocols ou bloquear baseado nos endereços de IPs dos sites, igual a gente já viu em outras aulas, descobrir todos os IPs do Facebook, por exemplo, e bloquear. Por quê? Da maneira tradicional, utilizando aquele recurso do Firewall chamado Content, para a gente conseguir bloquear o Facebook que usa HTTPS utilizando o content, a gente não pode deixar a regra muito específica por causa do HTTPS. Por exemplo, se eu for bloquear o Facebook de maneira tradicional utilizando content, aqui na aba General eu não tenho que configurar nada. Por quê? Se eu especificar protocolo TCP e porta 443, essa porta ela é toda criptografada. O bloqueio só funcionaria porque no início da conexão existem alguns pacotes do tipo de DNS que são trafegados por ali e também alguma coisa do protocolo HTTP que ainda não é embaralhada. Mas se a gente especificar protocolo TCP porta 443, daí os bloqueios que analisam o conteúdo do pacote já não funcionam por causa do HTTPS. Então, qual que é a solução? Se eu deixo tudo em branco, pacotes de DNS, pacotes de tudo que vai e volta do MikroTik também seriam bloqueados caso no content, por exemplo, estivesse escrito Facebook. O problema é que essa regra, para funcionar, ela gasta muito processador do MikroTik. Uma RB750, por exemplo, que numa situação normal ela dá conta de gerenciar 20 ou 30 megabits de tráfego, uma regra dessa mata totalmente o desempenho do MikroTik e ele passa a sobrecarregar com 2 ou 3 megas de internet sendo utilizados, porque ele tem que analisar pacote por pacote o conteúdo para ver se bate com a palavrinha Facebook. Como que o Layer 7 Protocol funciona? O Layer 7 Protocol ele só analisa os primeiros 10 pacotes de cada seção TCP ou os primeiros 2 kilobytes de cada conexão. Então isso é interessante. E outro problema também do content é que se você escreve Facebook aqui no content e você abrir um e-mail ou você abrir um site e que no site tiver algum texto escrito Facebook, pode ser que esse site abra de maneira incompleta, abra de maneira errada, porque alguns pacotes serão bloqueados. Usando o Layer 7 Protocols, ele faz efeito praticamente só em sites mesmo, porque só os primeiros 10 pacotes ou os primeiros 2 kilobytes das conexões que são analisados. Antes de trabalhar com o Layer 7 Protocol, a gente tem primeiro que cadastrar as expressões regulares em outro local do firewall, aqui na aba Layer 7 Protocols. Se eu clicar em mais aqui, por exemplo, e quiser fazer uma regra relacionada ao Facebook, eu vou colocar o nome dela aqui de Facebook. E aqui em regexp, eu posso simplesmente escrever Facebook, ou então, para garantir que vai funcionar de maneira mais efetiva apenas para site que tiver na URL Facebook, eu posso utilizar uma expressão regular. Não dá para falar muita coisa de expressão regular aqui porque é algo muito complexo. Existem livros só falando sobre isso. Uma expressão regular simples, então envolvendo o Facebook, seria essa aqui, olha. O caractere circunflexo, para ele aparecer, eu tenho que apertar duas vezes o Shift com o caractere específico, depois ele apaga um, porque como ele é um caractere que geralmente está em cima de uma tecla, o MikroTik, o Windows, ele aguarda você digitar uma tecla depois para aparecer ele em cima da letra, o que não é o caso.
Esse caractere ele indica que é o começo da expressão regular. O ponto é para concatenar, é para juntar o que vai vir à frente. Eu posso colocar assim, asterisco, abro parênteses, Facebook, fecho parênteses, ponto, asterisco e dólar. O dólar indica, o cifrão indica o final dessa expressão regular, e o Facebook entre parênteses quer dizer que, tendo a palavra Facebook com qualquer coisa antes, que é o asterisco antes do parênteses, ponto e asterisco depois, que seria .com ou .com.br, que pode variar, entraria na regra. Então isso ajuda a prevenir que, caso algum site que tenha a palavrinha escrito Facebook em algum lugar, que não tenha nada a ver com Facebook, seja bloqueado também. E isso faria efeito mais em uma URL completa, né? E quando esse pacote chegar no protocolo DNS ou qualquer outro tipo de pacote que tiver com esse conteúdo aí, que, que que seja positivo em relação a essa expressão regular, entraria na regra. E lembrando, o Layer 7 Protocols ele só analisa os 10 primeiros pacotes de cada regra, então ele não atrapalha em nada no desempenho do microtik. Eu vou dar OK aqui e vou fazer um teste. Antes disso, claro, a gente faz a regra. A gente primeiro cadastra a expressão regular, depois aqui em Filter Rules, a gente clica em mais para adicionar. Aqui na aba General, então, eu não coloco nada, porque é para todos os pacotes mesmo passarem por aqui. Porém, só os 10 primeiros pacotes de cada conexão que for aberta. Se eu especificar aqui, não funciona por causa do protocolo HTTPS, lembrem-se disso. Aqui na aba Advanced, então, em Layer 7 Protocol, eu seleciono o Facebook, que foi a expressão regular que a gente cadastrou. E aqui na aba Action, eu posso dar um drop. Antes de aplicar a regra, eu vou abrir uma aba do navegador aqui para verificar se o Facebook está funcionando. Facebook abriu. Voltando aqui, vou aplicar a regra. Vou abrir o navegador novamente. Vou abrir novamente aqui uma outra aba. Facebook. E o site não abre mais. Então a gente pode utilizar isso para sites e também para vários tipos de conteúdo. O Layer 7 Protocols ele é interessante porque, baseado em apenas padrões de que cada programa, cada protocolo utilize, você consegue fazer uns bloqueios bem legais. Por exemplo, aqui no Layer 7 Protocols do meu microtik, além desse do Facebook, eu tenho também configurado um de BitTorrent, que é um programa de torrent muito famoso, que a maioria das pessoas usam. Essa expressão regular aqui é um conjunto de caracteres, né, que fazem várias verificações com algumas palavras-chave são coisas que só o programa BitTorrent faz. Então, se der positivo a verificação do Layer 7 Protocol ali, é com certeza um programa de BitTorrent. O Torrent também e alguns desses outros de torrents. É claro que só essa expressão regular aqui não iriam bloquear todos os torrents que existem, mas eu vou passar para vocês. Tem juntamente com essa aula um arquivo de texto com algumas expressões regulares para alguns tipos de protocolos mais famosos, torrent, P2P e entre outros. O MikroTik ele tem nativamente um recurso aqui de identificar tráfego P2P, mas ele não funciona muito bem. O BitTorrent ele já atualizou e não funciona mais esse bloqueio nativo do MikroTik de BitTorrent, mas alguma coisa ainda funciona com esses nativos do MikroTik em relação a P2P, mas vou colocar para vocês já algo atualizado que funciona com todos praticamente, baseado em Layer 7 Protocols, seja para bloquear ou para restringir utilizando o Mangle com marcação de pacotes, entre outros. Também algumas expressões regulares que fazem efeito só em Skype, por exemplo, e outros serviços aí dos mais famosos também, que é bem interessante utilizar. Então, lembrando, primeiro a gente vem na aba Layer 7 Protocols, cadastra uma expressão regular. Depois, na aba Filter, se for para bloquear, a gente adiciona uma nova regra, onde na aba General seria Forward. Não precisa colocar mais nada, geralmente, aqui nas opções, justamente para ele pegar qualquer tipo de conteúdo relacionado àquela expressão regular. E aqui na aba Advanced, a gente marca Layer 7 Protocol, a expressão regular que a gente cadastrou, e na aba Ação, a gente pode dar um drop. Isso para bloquear
Se fosse para marcação de pacotes no Mango, é a mesma coisa, a gente adiciona uma nova regra, Chain Pre-Routing, Advanced Layer 7 Protocol e marcação de pacotes. A gente seleciona Mark Connection. Para esse tipo de aplicação com Layer 7 Protocols, a gente não pode colocar Mark Packet, porque o Layer 7 Protocols ele só analisa os primeiros pacotes de cada conexão. Portanto, tem que ser o Mark Connection para analisar todo o conteúdo daquela conexão, caso algum dos pacotes entre na regra de Layer 7 Protocols. E daí em diante, a gente já sabe como é que faz, que nós já vimos em outras aulas.